Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Dando seguimento à nossa série de comentários ao Evangelho no Lar, no vídeo de hoje iremos trazer uma parábola que está inscrita no capítulo 27, sob o título Pedi e obtereis. Esta apresentação então terá o tema Como anda a sua prece? Vamos lá? Para começar, vamos apresentar então aqui o trecho da parábola proposta para o vídeo de hoje. Ela está inscrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo de 9 até 14. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, como falado, no item 3. Muito bem, então vamos dar agora a sugestão de entendimento para esta parábola. Primeiramente vamos falar sobre a diferença entre a prece, a oração e a reza. A reza, que acredito que fica mais fácil falar primeiro, é aquela sequência de palavras que são memorizadas, que são repetidas. Essa é a reza. Já a prece ou oração, podemos dizer que é aquela conversa com Deus ou com a divindade que você acredita. Podemos dizer assim que ela provém do sentimento de religiosidade de cada pessoa, o que é bem diferente da reza, que podemos dizer assim que é aquela repetição de palavras ditas de forma mecânica, automatizada, não é verdade? Interessante que nós, na verdade, podemos transformar uma reza, aquela repetição de palavras memorizadas, em uma prece. De que forma? Quando nós verdadeiramente colocamos a nossa alma, os nossos melhores sentimentos naquelas palavras, como se diz, palavra por palavra, mentalizando a ideia do que está sendo dito. Então nós verdadeiramente podemos transmutar uma simples reza em uma oração que provém do fundo da alma, verdadeira, com sinceridade. E podemos colocar aqui como exemplo o Pai Nosso, a prece que nos ensinou o Mestre Jesus. Uma outra questão interessante. Nós, quando pensamos, irradiamos de nossa mente energia. Essa energia se irradia de acordo com a força da nossa mentalização, do nosso pensamento. Já estudamos muito sobre este tema aqui no nosso canal Esperança de Luz. E com a prece não é diferente. Quando realizamos uma reza memorizada, sem realmente colocarmos a nossa alma nela, simplesmente aquela sequência de palavras repetidas de forma mecânica. O que irradia de nossa mente, de nosso pensamento, dessa oração, dessa reza, melhor dizendo, ela é muito pequena em verdade. Ela alcança uma altura, uma dimensão muito estreita. Mas no caso da oração, da prece, verdadeira, com sinceridade, mentalizando palavra por palavra, saindo do fundo da alma dos nossos melhores sentimentos, como eu falei logo ali atrás, a irradiação, essa energia que irradia da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa prece, ela é muito grande e ela é poderosa. E ela pode alcançar energias inimagináveis, distâncias inimagináveis, incalculáveis, que nós verdadeiramente não podemos aqui dimensionar. Então veja como é importante, mesmo uma sequência de palavras memorizadas, que seria uma reza, podemos transformá-la em uma oração de grande sentimento e de grande auxílio, com grande poder de alcançar a
realmente a Deus, ao Mestre Jesus, aos tutores espirituais, anjos amigos e quem sabe alcançar até aquela pessoa, aquele ente querido que já partiu ou alguém aqui na Terra encarnado, de repente que está num hospital, num leito de hospital, por exemplo. Podemos realizar uma prece fervorosa e de alguma forma auxiliar aquele irmão, aquela irmã, não é verdade? Muito bem, então vamos ao texto proposto aqui nesta apresentação, a respeito do fariseu e do publicano. Vamos perceber que são duas pessoas, aonde uma se auto-idealiza como sendo religioso, como sendo realizador de todas as práticas da sua religião e que se exalta. E a outra que se apresenta como pecadora, que se humilha, não é verdade? E que também ela é estigmatizada como sendo uma pessoa não religiosa e inclusive pecadora. Então veja como é interessante. Aquela pessoa que o texto trata como um fariseu, ele afirma que segue todos os rituais, todos os costumes e as normas da sua religião. E por isso deve ser tratado como uma pessoa que está mais próxima de Deus. E por isso uma pessoa melhor deve de ser vista como uma pessoa melhor, porque realiza essas atividades exteriores. Olha só. O fariseu afirma também que a outra pessoa, o publicano, que é um coletor de impostos, seria uma pessoa que não segue os ditames, as normas da religião judaica. Por isso seria um pecador. Então, lembrando aqui que o publicano é um coletor de impostos, é uma pessoa contratada pelo Império Romano para coletar os impostos dos judeus. E que por isso eles eram detestados pelos judeus, pelos fariseus, porque o Império Romano realmente colocava o seu domínio sobre a nação judaica. E ainda os próprios conterrâneos, os publicanos, que eram judeus também, que coletavam os impostos. Por isso eram colocados como pecadores e eram detestados. Veja só. Vamos falar agora sobre o publicano, aonde ele no templo, como judeu, na sinagoga, ele se expunha como sendo realmente um pecador, que ele não podia sequer erguer os olhos a Deus. Por isso ele ficava de cabeça baixa, realmente numa posição de grande humildade. Então vamos perceber que o sentimento dele era verdadeiro, ou seja, ele sabia que cobrando os impostos para um império que dominava o seu próprio povo, realmente era uma coisa que lhe agredia. Então ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Por isso ele tinha esse sentimento sincero de que não erguia, não tinha merecimento de erguer os olhos a Deus, para cima, do jeito que fez o fariseu. Então o fariseu se exaltava, enquanto que o publicano se humilhava. Então vamos perceber aqui a questão dos sentimentos verdadeiros, o que realmente faz com que nós vamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, e a pessoa que não reconhece os seus erros ou que mantém eles ocultos, disfarçados. Então é uma falta de sinceridade, uma falta inclusive de honestidade, não é verdade? Jesus nos leciona que na sua visão, aquele que realizou a prece mais sincera, mais verdadeira, foi aquele que se humilhou e não o outro. Então veja que interessante, porque o publicano se humilhou e não ergueu os olhos para cima, enquanto que o fariseu se exaltava e se colocava de pé à mostra, à vista de todos, como um seguidor da seita judaica. Então vamos perceber que Jesus coloca que exatamente foi o publicano que realizou a prece mais verdadeira e mais sincera.
Então vamos aqui trazer o trecho proposto. Digo-vos que aquele voltou justificado para a sua casa. Então aquele que realmente se humilhou e se reconheceu como pecador, como uma pessoa que cometeu um erro, ela volta para sua casa justificada, mais pacificada. Então veja que quem se humilhar será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. É fantástica realmente a lição, o ensinamento do Mestre Jesus sobre a prece verdadeira, sobre a sinceridade e a honestidade de sentimentos. Então vamos perceber que não adianta batermos no peito e nos afirmarmos realmente perfeitos, cumpridores dos ditames, dos princípios evangélicos, que em verdade não praticamos. Então vamos perceber que é muito mais importante que realmente aceitemos as nossas falhas, vamos reconhecer a nossa pequenez, como nós somos ainda pequenos e falhos na vida. Por isso precisamos ainda ter tantas lições de vida, tantas situações para aprendermos e termos a oportunidade de evoluir. E muitas vezes com sofrimento, infelizmente, mas é assim que funciona. E vamos nesse andar, nessa caminhada, até que chegue o momento da virada da chave e que todos nós chegaremos lá um dia, aonde realmente perceberemos que não adianta ocultar as nossas falhas. O melhor é aceitá-las e corrigi-las, trabalhando no bem sempre. E graças a Deus que temos a oportunidade, a bênção das vidas sucessivas, do processo reencarnatório, graças a Deus. Mas já que falamos de prece, gostaria agora de realizar uma prece, a prece do Pai Nosso, mas de uma forma muito particular, que é a prece do Pai Nosso em hebraico. E essa prece realmente ela me faz muito bem, ela me traz muita harmonia. Observem, peço que observem as palavras, prestem atenção e verão como ela nos eleva. Inclusive convido a todos a fecharem os olhos, a realmente elevarem o seu pensamento, ouvindo as palavras, o texto, o entendimento desta prece. Pai nosso, Pai de todos nós, santo é vosso nome, Senhor, em todo o universo. A vossa vontade, Senhor, sempre se fez e sempre se fará frente a toda a humanidade. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, peço que derrame sobre todos nós as vossas luzes de paz, de saúde e proteção, inspirando a todos nós na vossa bondade e na vossa justiça. Dá-nos a nossa parte de pão, Senhor, material e espiritual, e perdoa as nossas faltas, quando aprendermos a perdoar as faltas de todos os nossos irmãos. E ampara-nos, Senhor, frente a todas as provações, pois assim nos resgatas de todos os males. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, finalizo então a apresentação, convidando a todos a darmos continuidade nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa tradução e comentários de Herculano Pires, e através de todo esse entendimento realmente vamos nos melhorando, vamos entendendo melhor as passagens, as parábolas, isso é muito importante. E como sempre falo, espero que essa sugestão de comentário possa contribuir com todos no momento do culto do Evangelho no lar e que essas ideias possam fazer sentido a você que me assiste. Meu muito obrigado e pensemos nisso. Muita paz.